Estamos trabalhando as derivadas das funções elementares. Já havíamos feito no material anterior a derivada da função constante e já havíamos feito a derivada da função potência também. E agora a gente segue então para a terceira das regras, que é a regra da multiplicação pela constante. Isso daqui não é tão trabalhoso e difícil de entender. Toda vez que eu tiver constante vezes função, derivada de constante vezes função vai ser constante vezes a derivada da função. Nas outras representações, tem uma constante, um número multiplicando a função f, e eu vou derivar. Isso é equivalente a dizer que é só a constante multiplicada pela derivada da função. Deixa eu colocar aqui num exemplo numérico para ver se a gente entende. F de x igual a 3x quarta sobre 5. Esse 3 quintos pode ser interpretado como uma constante. É um número 3 quintos. Então, derivar toda essa função 3 quintos vezes x quarta é a mesma coisa que eu segurar esse 3 quintos, que é a constante, e derivar só a função x quarta. Então, 3 quintos vezes a derivada, ou seja, a x quarta linha. E essa derivada de x quarta é uma derivada de potência que a gente já viu como é que calcula. Joga o 4 multiplicando na frente do x, reduz uma unidade do expoente. Então, ficamos com 4 vezes x na 4 menos 1, 4 vezes x ao cubo. E aí, agora, esses números entre si você pode operar. É uma multiplicação de frações, de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, embora não apareça como se tivesse 1. 3 vezes 4, 12 quintos vezes x cubo. Então, isso é a regra da multiplicação pela constante. Não te preocupa com o número. Conserva o número multiplicando aqui na frente e deriva só a função. Quarta regra. Regra da soma junto com a quinta regra, que é a regra da diferença. Derivada da soma de uma função f com a função g é só derivar a f e somar com a derivada da função g. Na outra notação, f mais g', derivada de f mais g, é fazer f' mais g', ou seja, derivada da f mais derivada da g. Então você pode separar essa soma em duas derivadas. Detalhe, isso vai valer só para a soma e para a diferença, tá? Depois não vai valer isso daqui para multiplicação e para divisão, não. Para a diferença, então, derivada da subtração de duas funções é só fazer a derivada de uma menos a derivada da outra, nas duas notações. F mais g', ou seja, a derivada de f mais g, é a derivada da f mais a derivada da função g. Isso daqui, então, juntando essas três regras da multiplicação pela constante, regra da soma e regra da diferença, a gente já vai ter como calcular a derivada de uma função polinomial. Então, calcule, veja que eu não usei a notação linha, tá? Eu usei a notação d dx, então calcule a derivada dessa função com respeito à variável x. Isso daqui, com respeito à variável x, só vai ter um papel preponderante lá quando a gente tiver funções de várias variáveis, tá? Então, o que importa é isso aqui, representa a derivada dessa função. Então, o que a gente tem? Isso daqui é uma sucessão de subtrações e somas. Então, a gente faz a derivada desse primeiro pedaço, menos a derivada desse segundo pedaço, mais a derivada desse, menos a derivada desse, mais a derivada do 5. Derivada de x oitava é uma função potência. Joga o 8 multiplicando na frente, reduz uma unidade do expoente. Nesse pedaço agora, menos 12x quinta. Esse menos 12 é uma constante. Deixa a constante aqui parada e te preocupa em multiplicar pela derivada de x quinta. Então, ficou o menos 12 ali multiplicando o resultado da derivada de x quinta. Joga o 5 multiplicando na frente, reduz uma unidade do expoente. Mesma coisa aqui para o 10x cubo. Mantém o 10, que é uma constante, e deriva a função x cubo. Então, derivando a função x cubo, 3 vezes x na 3 menos 1. Derivada de menos 6x. Conserva essa constante menos 6, deriva a função x. Derivando a função x, joga o 1 multiplicando na frente do x, reduz uma unidade do expoente, x na 1 menos 1. E por fim, derivada do 5, derivada da constante, a gente viu que derivada da constante vale 0. E agora só efetua o restante dos cálculos. 8 menos 1 vira expoente à sétima, 5 menos 1 expoente à quarta, aqui expoente ao quadrado, expoente 0. Todo número elevado a 0 é 1,
e efetua os cálculos. Veja que eu já fiz aqui, ó, menos 12 vezes 5 dá menos 60, 10 vezes 3 dá 30, e a gente chega no resultado da derivada dessa função polinomial. Então, derivar polinômio é só sair derivando pedaço por pedaço dessas funções.